Olá! No episódio de hoje, nós vamos reproduzir aqui uma compilação que fizemos de uma entrevista Que a gente deu num programa aqui do Sul chamado Business RS com o Ronald Pantin. Então, confere aí. Antes que alguém pense que estamos aqui disfarçados, nos escondendo de alguém, não, é só por causa do frio mesmo. Sim, amanheceu bem frio aqui no Sul, que na região metropolitana de Porto Alegre estava fazendo 3 graus hoje pela manhã. Agora no sol dá um pouquinho mais, mas está bem frio ainda. Isso aí. Bom, então a gente quer agradecer, pessoal, a todos os novos inscritos e aos antigos também que continuam aí nos acompanhando, né, seguindo nossos conteúdos, nos dando apoio, nos incentivando. A gente tem tido um retorno muito legal. A gente está chegando quase aos 4.000 inscritos no canal aqui do YouTube. Estamos muito felizes. Muito obrigado por todo o carinho, por cada comentário que a gente recebe, por cada like que é dado. Tudo isso ajuda a promover o canal. Gratidão. E para nossa surpresa, nós temos tido muitos seguidores mirins. Então eu quero deixar um beijo aqui especial para Izinha, lá de Caxias, que inclusive tem seu próprio canal de YouTube. Para Maria Giovanella, de Lajeado, uma fofa aí, tá virada na nossa fã número 1. Inclusive a gente está devendo uma visita para ela e a gente promete que assim que a Beth Balance ficar pronta, a gente vai lá em Lajeado dar um abraço nela e em toda a família. Isso, promessa é dívida. E por último, um beijão super especial para Sofia Pinheiro Porto, filha da queridona Luana, aqui de Porto Alegre. A gente ficou sabendo que ela acompanha todos os nossos vídeos aí, então, beijão meu e do Miguel. Valeu! Então, para assistir o programa Business RS, existem 3 maneiras. Ou pelo canal 14 da NET, para quem for da região do Vale dos Sinos, ou pelo site valetvplay.com, ou pelo canal no YouTube, programa Business RS. Já fica a dica, se inscreve lá no canal. Isso, e daí então eles nos deram essa oportunidade de divulgar o nosso projeto. Segue aí! São viajantes, youtubers e donos do canal Pernas pelo Mundo, com milhares de seguidores nas redes sociais. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Miguel Baladão e Karine Rufino. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui no programa Business RS. Eu já era fã de vocês antes de conhecê-los pessoalmente e tenho certeza que esse programa vai ser muito diferente de tudo que nós fizemos aqui até hoje. Vamos começar, né, obviamente, pelo início. Como é que começou a viagem de vocês a Pernas pelo Mundo? Exatamente. O canal, na verdade, ele surgiu inicialmente quando eu comecei a fazer viagens de bike. Eu fiz uma viagem de bike de Porto Alegre até Florianópolis e muitos amigos me pediram para compartilhar como que seria fazer uma viagem de bike acampando de forma mais econômica, né? Então, daí no próximo ano, né, isso era janeiro de 2016, em janeiro de 2017, a gente criou o canal, eu e a Karine, e eu fiz o primeiro vídeo fazendo uma viagem de bike pelo litoral do Uruguai. Fui de ônibus até o Chuí, e do Chuí, eu fui do Chuí até Montevidéu. Na verdade, esse é o segundo vídeo do canal. O primeiro é em Foz do Iguaçu, nas Cataratas, né? E a partir daí a gente viu a necessidade de compartilhar as nossas viagens de baixo custo, pois muitos amigos, quando a gente convidava para fazer um programa, eles diziam, eu não tenho dinheiro, eu não posso. E daí a gente, nos nossos vídeos, a gente informa muito bem quanto que a gente está gastando em cada item, de hospedagem, de transporte, de alimentação. E normalmente a gente gasta muito pouco. Então o que a gente queria mostrar com o nosso canal é, você consegue viajar de forma barata e econômica, né? Não precisa gastar rios de dinheiro para se viajar. Na verdade, o canal, então, entrou já em seguida junto com a primeira viagem. Vocês começaram a viajar e já criaram o canal, é isso? Isso. Na verdade, assim, separadamente, eu e Miguel sempre fomos fãs de aventuras, né? E eu já vinha acompanhando muitos canais de aventureiros, né? Então, quando o Miguel trouxe essa demanda, digamos, dos amigos de documentar as aventuras dele, a gente juntos pensou, por que não então criar um canal, né, para compartilhar isso? E foi daí que veio o nome, Pernas pelo Mundo.
justamente porque a gente gosta muito de trilha e de natureza. E foi isso, daí surgiu tudo muito junto, né? Muito rápido. E, na verdade, as primeiras viagens foram aqui dentro do Rio Grande do Sul, nos fins de semana, nas férias, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? As primeiras vídeos do canal são enquanto a gente estava ainda aqui no Rio Grande do Sul, né? Só que daí a gente programou essa viagem maior, né, de volta ao mundo, em janeiro de 2017, para iniciar em setembro de 2017. No Caminho de Santiago, né? A gente começou a nossa volta ao mundo pelo Caminho de Santiago. E foi assim que tudo começou, né? Desculpe, mas assim, na verdade também essa grande viagem, ela surgiu porque a nossa ideia era nos mudarmos, né, aqui do Sul. Daí a gente começou todo o fechamento de contas, né, assim, esses boletos que a gente vai criando ao longo da vida cotidiana, de conta da net, conta do telefone. Então a gente começou todo esse desligamento justamente para fazer a mudança de local, de vida. Assim. De vida, né? Na verdade. Exato. Foi tudo junto, né? Estilo de vida, local de moradia, tudo junto. E aí o Miguel, nesse meio tempo, disse, por que não aproveitar esse momento que a gente está livres, né, dessas amarras sociais e fazer uma grande viagem. Foi daí que Interessante isso que vocês estão falando, porque nós falávamos, inclusive nos bastidores, que para ser possível fazer um planejamento desse, um projeto desse, precisa de um planejamento financeiro prévio, né? Exato. Porque vocês, depois nós vamos falar sobre a questão da monetização, mas pelo que vocês me disseram, vocês começaram com recursos próprios no início, certo? Contem um pouquinho pra gente como é que é essa parte de planejamento financeiro, que eu acredito que isso é bem interessante para o nosso público. Sim, exatamente. Só um pouquinho, antes agora, foi uma ótima pergunta, Ronald, porque assim, as pessoas, elas têm muitas fantasias de que, vou fazer uma aventura, vou chutar o balde e começar, né? Só que assim, eu, antes de conhecer o Miguel, eu era muito atrapalhada financeiramente, né? Inclusive, eu fui uma das primeiras alunas dele, assim, de ele me ensinar... De educação financeira. Exatamente, de ele me ensinar a economizar. E eu fiz um mochilão sozinha e sem dinheiro e foi muito cansativo, assim. Eu não recomendo, sabe? Foi duro. É possível, tem um monte de gente que faz, principalmente Pega jovens, carona, né? mas é um custo muito puxado, assim, muito duro. Então, para fazer dar certo, para tu conseguir desfrutar melhor, tem que se preparar financeiramente. Perfeito. Então, exatamente. Essa pergunta é muito interessante e a gente recebeu uma pergunta muito intrigante durante toda a nossa viagem, quando a gente conhecia brasileiros, principalmente, ao redor do mundo, que estavam de férias ou morando num outro país. E essa pergunta foi, vocês ganharam na loteria para conseguir estar viajando ao mundo a longo prazo, né? E no começo a gente achava muito engraçado, assim, ria que a gente não ganhou na loteria, a gente não tem herança, não tem patrocínio financeiro, né? A gente agora conseguiu um patrocínio de produtos e serviços, mas ainda a gente não tem patrocínio, a gente ainda está nos mantendo com os juros de investimentos, né? Então tudo começou, isso que a gente quer mostrar para as pessoas, com organização financeira. Eu li um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki, em 2006, que fala sobre fazer o dinheiro trabalhar para você, sobre independência financeira. Quando eu li isso, eu não estava muito feliz com meu momento de vida, eu disse, eu quero isso para mim. E eu fui atrás, eu comecei a estudar sobre investimentos. Miguel, só um parênteses, que eu imagino que seja uma curiosidade de quem está nos vendo. Antes de serem viajantes, vocês trabalhavam com o quê? Você e a Karine? Sim, eu trabalhei até 2017 com tecnologia, eu sou formado em ciências da computação. Olha que interessante. Trabalhei 18 anos com a área de tecnologia, né? E eu, funcionária pública municipal, trabalhando como educadora social. Olha só, os dois chutaram o balde para conhecer o mundo inteiro viajando. Exatamente. E aí eu trabalhei nesse projeto durante 11 anos, investindo dinheiro, estudando sobre investimentos, aplicando, verificando quais os investimentos eram melhores, que renderiam mais, né? E eu passei 11 anos, cada vez vivendo uma vida mais minimalista, mais simples, para atingir essa independência financeira. A independência financeira é possível, a maioria das pessoas não sabe sobre isso e não sabe que isso é capaz. Até porque não existe, né, Miguel, uma cultura no nosso país, não né? existe.
Tinha escolas. E, infelizmente, a educação financeira é uma coisa que não se ensina muito nas escolas, né? Não, exato. Então, esse é um dos nossos objetivos, é compartilhar nossa experiência e mostrar que é possível. Não é fácil, não é rápido, foram 11 anos e a gente tem um valor mensal baixo, né? A gente não pode esbanjar, porque se esbanjar, foi... E aí vai faltar também. Exatamente. Então, é por aí que é o caminho, na verdade, né? Não que esse seja o caminho certo ou o único. Ou o único, mas esse foi o nosso caminho, né? Vivendo uma vida cada vez mais simples. Quando eu percebi isso, os meus gastos, né? Eu vendi meu carro, comecei a ir para o trabalho de bicicleta, a gente começou a fazer cortes na medida do que era possível, não deixando de fazer as coisas que a gente queria. Eu nunca deixei de me encontrar com os amigos para tomar uma cerveja num bar, para fazer as coisas que eu queria. Só tendo um controle necessário para eu conseguir fazer uma economia mês a mês e, com o passar dos anos, ver o efeito dos juros compostos. O efeito dos juros compostos é lindo de se ver. Perfeito, nosso papo está maravilhoso, eu tenho certeza que o nosso público está amando. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Tudo que fazemos em vida ecoa na eternidade. Nós fechamos o bloco anterior, Miguel e Karine, falando da questão da educação financeira, né? Que vocês conseguiram, digamos assim, dar o pontapé inicial nesse projeto com reservas próprias, né? Agora, o nosso público sempre quer saber como ganhar dinheiro sendo um youtuber, não tendo um emprego fixo, né? No caso, viajando, como é que vocês conseguem monetizar isso? Exatamente. Nós não estamos recebendo ainda do YouTube, porque o YouTube funciona da seguinte maneira. Ele começa a monetizar a partir dos 1.000 inscritos, né? E a partir desses 1.000 inscritos que começa a contar o valor para receber. Nós temos hoje 3.300 inscritos, mais ou menos. Já estamos monetizando, só que o limite mínimo de saque são $100. Então, cada videozinho, cada acesso que acontece, vai se gerando centavinhos de dólar em cada acesso. Então, a gente tem hoje um montante de uns $70, não atingiu o mínimo para retirada ainda. Então, a gente não sobrevive disso, a gente sobrevive de uma independência financeira que a gente atingiu durante esses 11 anos de investimentos, né? A gente tem juros de investimentos que revertem para a gente utilizar mês a mês, né? Como que funciona essa independência financeira? O ideal é não mexer no montante que você tem de dinheiro, é só mexer nos juros. Obviamente, com a inflação, você precisaria tirar menos ainda do que... porque aos poucos vai corroendo. Vai corroendo, exatamente. E agora a gente começou a fazer, como muita gente começou a nos pedir informações sobre investimentos, né? Eu montei uma assessoria, né? Workshops, falando sobre quais são os melhores investimentos para determinado projeto, para realmente auxiliar as pessoas que querem investir, que estão investindo na poupança, por exemplo, que não rende absolutamente nada, né? Então, mostrar outros caminhos de outros investimentos que a gente faz até hoje, a gente fez e a gente faz, mais conservadores e às vezes mais arriscados, dependendo do que a pessoa estiver disposta, como ações, né, que eu trabalhei com isso muitos anos. E então essa seria também uma forma de rentabilizar, que surgiu agora sem querer, porque a nossa ideia inicial, a gente achou que iria dar assessoria em viagens, né, falando sobre países, turismo, né? Sobre turismo, e a gente informalmente a gente faz, né? E aí no fim as pessoas se interessaram por viagem e por educação financeira. Exatamente. Sim. Que legal. Karine, nós falávamos há pouco, né, aqui nos bastidores, que a primeira etapa do programa de vocês foi o Com Mochila nas Costas, né? Vocês realmente, inclusive, você falou que foi um pouco cansativo, etc. E durou um ano. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. E agora, conta um pouquinho como é que foi essa etapa e como é que vocês estão planejando a próxima, que agora é com o veículo, correto? Sim, correto. Claro, a gente comprou a passagem com antecedência, né? A gente fez toda uma preparação de economias aí nesses meses antes de partir. E inicialmente o projeto era para 7 meses e foi aumentando, durou 1 ano e 2 meses.
Foi bastante cansativo porque nós, ansiosos, acabamos conhecendo muito mais lugares do que a gente tinha imaginado inicialmente. E claro, as pessoas não imaginam isso, mas mudar de um país para o outro, né, num ritmo muito intenso, ele requer muito planejamento, porque troca moeda, troca... Às vezes. A simples escolha... E eu ia perguntar isso, desculpa te interromper. Vocês trabalham, vocês se comunicam com inglês, imagino. Inglês e espanhol. Né? Espanhol. A gente se vira bem. Em alguns países, na Espanha, né? No México. E as pessoas perguntam muito, vocês dominam o inglês? Esse é outro ponto que as pessoas têm muito medo, né? Em função de viajar, né? Que línguas que vocês falam, né? E a gente diz que muitos países que a gente passou, as pessoas não falavam inglês, a maioria da população. Por exemplo, a Albânia, a gente foi, Montenegro, na Grécia, muitos lugares na Rússia, muitos países... Poucas pessoas falam inglês. Então, não adiantaria absolutamente nada ter 100% do teu inglês do teu lado se a outra pessoa que tu está te comunicando é zero. Com certeza. E aí, como é que foi nesses casos? Mímica. Tem os aplicativos, né, de tradução também, nos salvaram em vários momentos. Isso. Normalmente, quando era uma língua diferente, a gente baixava no Translator a língua local, né? E muitas vezes era escrever e mostrar para a pessoa o celular para ela tentar entender. E contar com a sorte do corretor tá correto ali, correto. Porque às vezes a tradução é completamente maluca. Maluca, é verdade. Tem uma história bem interessante que a gente viveu com uma família no norte do Vietnã, que as pessoas, nenhuma pessoa da família falava inglês. Então a gente passou a noite com eles, a gente jantou. Era num restaurante. Num restaurante, isso. E daí a noite toda foi em silêncio. A gente escrevia, mostrava o celular. A pessoa escrevia, mostrava o celular. Foi a noite toda só lendo um celular do outro. Deve ter sido muito divertido. Foi muito legal. Aliás, eu imagino que vocês devam ter muitas histórias peculiares para contar. Uma que te marcou, Karine. Olha, tiveram muitas, né? Mas assim, eu acho que a mais engraçada agora, né? Depois de que tudo passou, foi um Work Exchange que a gente fez, só para explicar, exatamente, né? O Work Exchange é uma plataforma de troca de trabalho por hospedagem e alimentação. Então, não envolve dinheiro. É feita uma combinação com um anfitrião, né? Você escolhe lá qual projeto que você quer colaborar e aí eles retribuem com hospedagem. Isso é o que? Um aplicativo? Isso tem sites, alguns sites têm aplicativos, né? Esse é um site. Que legal, ó, fica a dica aí para você que quer trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Exatamente, é muito rico, assim, um intercâmbio cultural intenso. Mas, né, das seis tentativas que a gente fez, essa foi meio furada, porque a gente escolheu trabalhar com cabras, a gente nunca tinha tido contato com cabras. E, assim, desde o momento que a gente chegou, foi uma sequência de acontecimentos, assim, que... De atrapalhações. Atrapalhações, caos. Então, para você ter uma ideia, eram 29 cabras. Era uma família russa, no país de Montenegro. Isso. E eles conheciam cada cabra pelo nome, assim. A gente olhava e disse, meu Deus, parecem todas iguais. E além de tirar leite para as cabras, que na verdade era uma fazenda que trabalhava com queijos de cabra. Então a gente teria que ajudar a tirar leite e levar as cabras para pastar. Só que nisso... Elas não obedeciam vocês? Olha, era um espaço aberto que elas teve uma situação que a gente saiu com as 29 e voltou com 6. Meu Deus. Elas fugiram. E aí o Miguel teve que sair atrás até recuperá-las. Mas assim... Daí foi uma angústia muito grande, né? Lidar com essa situação e, imagina, diariamente, 2 vezes ao dia ter que fazer isso. Aí a gente acabou desistindo, disse que não estava preparados. O negócio de vocês não era cabra. Não era. Pessoal, tá ótimo o nosso papo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Pessoal, como é que vai ser agora a próxima etapa, né? Agora, então, vocês deixam só de mochilar e vão ter um veículo... Né, que pelo que vocês me contaram está sendo todo desenhado para vocês. Qual a expectativa, qual o roteiro, enfim. Exatamente. A gente, quando voltou em dezembro de 2018, a gente já tinha essa ideia, né, de comprar um veículo e começar a viajar aqui pelo Brasil inicialmente, né, com esse veículo. Então a gente está preparando, nós inicialmente começamos a preparar esse veículo, né? Agora a gente conseguiu a parceria com a empresa Wood Factory, que está fazendo os móveis para nós, aqui de Novo Hamburgo, por sinal.
né? Está ficando bem bonita ela. E a nossa ideia é no começo de junho já partir. Como a Karine tinha falado antes, a gente não gosta do frio. A nossa ideia já era ter saído, mas como a gente está montando, né, eu tive que fazer muitas pesquisas, principalmente de como botar energia solar dentro do veículo. Era uma coisa totalmente diferente para mim. Eu nunca pensei, me informei sobre esse tema, né, colocar energia solar no veículo. Então foi bem difícil para mim, levou bastante tempo, eu tive que fazer muitas pesquisas para verificar qual o material ideal para comprar. Porque essa altura, como está começando a fazer frio aqui no sul, vocês já queriam estar na estrada, Já né? queria estar na estrada, exatamente. Já estamos sofrendo. A gente brinca que a nossa primeira etapa do projeto Na Volta ao Mundo, a gente foi na busca do verão sempre. A gente não viu o inverno em 1 ano e 2 meses que a gente passou viajando. Quando começava a ficar frio na Europa, por exemplo, a gente deu jeito de ir para a Ásia, onde estava quente. Certo. E aí, então, agora a nossa ideia é rumo ao norte, no nordeste, sair do frio. Em seguida, que a nossa Kombi, o nome da nossa Kombi se chama Bete Balanço. Bete Balanço, Exato. legal. Um trocadilho que a gente gosta muito de música e por o veículo ser uma Kombi Naturalmente. e balançar um pouquinho. Então, juntou as duas coisas, né? E a nossa ideia é rumo ao norte, devagarinho. Não queremos viajar de forma rápida, né? E além da questão da gente não querer, a gente também dessa vez vai estar viajando com as nossas 2 cachorrinhas. Então, assim, o ritmo... A família aumentou agora. O ritmo exatamente. da viagem vai ter que ser Ou mais vocês devagar. já tinham as cachorrinhas? A gente já tinha e, assim, a viagem de mochilão só deu certo porque a minha mãe se prontificou a ficar cuidando delas. Durante o nosso momento fora. Na verdade, rolou uma certa enganaçãozinha, assim, que a gente diz assim, fica cuidando 7 meses dela aqui, tá? E durou 1 ano e 2 Daí, anos. quando chegou nos 7 meses, assim, pode ficar mais 2 meses, a gente já tá voltando. Na verdade, o E assim compromisso foi- de retornar foi em função de retomar a responsabilidade com as cachorras, né? Então agora a gente vai ter que levá-las junto. Eu imagino, né, que os nossos telespectadores também devem estar pensando assim, né? Como é conviver um casal 24 horas? Né? Porque muitos dizem, eu particularmente também trabalho com a minha esposa, então para nós é muito tranquilo, a gente tem uma sintonia muito grande. Mas e vocês? Como é que é conviver 24 horas, um projeto conjunto, fazem tudo juntos? Como é que é isso? No início eram só flores, né? Claro que começaram a aparecer alguns conflitos, né? E daí o Miguel foi muito sensível ao perceber que os momentos de conflito eles estavam muito relacionados ao nosso cansaço. Então, assim, quando a gente estava muito tempo dormindo mal, né, estava muito estressado, a gente acabava descarregando um no outro. Isso ficou muito Porque claro. isso é natural, assim. caso mau humor, Isso. né? Quer dizer, já não é a mesma coisa o tratamento quando a pessoa está descansada. Exatamente. Exato. Então a gente começava assim, quando acontecia alguma coisa, opa, vamos descansar e tal. E aí, claro que a tendência foi diminuir os conflitos. Mas também, assim, na questão do trabalho, porque antes cada um tinha o seu emprego, né? Então, quando a gente começou a trabalhar juntos, e agora o trabalho é muito mais misturado, né? Porque a gente não tem aquela coisa de horário comercial. Claro que também apareceu as diferenças nos nossos ritmos, né? O Miguel tem um ritmo mais objetivo, mais rápido, né? Da questão da produção, a produtividade. E eu venho de toda uma característica, eu sou formada em psicologia, então eu gosto de ler algo, preparar um texto, né? Estudar o que eu vou escrever. E aí rola uma cobrança, aí tá, mas tu tá passando muito tempo para escrever um texto. Eu digo, eu sou assim. Eu sou É o assim. meu ritmo. Exatamente. É o Então, meu ritmo. a gente teve que construir isso, né? Não, a gente tá aprendendo realmente a lidar com isso, que é novo ainda pra gente, né? Mas eu fico muito feliz, assim, de ver que é uma relação muito orgânica, né? A gente tá conseguindo fazer dar certo. Legal. E ainda em relação à busca dos patrocinadores, né? Vocês ainda carecem de recursos para darem voos mais altos. Já pensaram em buscar grandes empresas da área de turismo, da área de viagem? Por exemplo, uma dúvida que eu fiquei quando vocês falavam aqui de smartphone, né? Por exemplo, de repente de grandes redes de comunicação, de celulares, etc. Como é que está essa busca? Vocês pensam em buscar essa ajuda? Sim. Na verdade, a gente tem tentado, até com empresas, principalmente
com patrocínio de produtos, né? Até a gente conseguiu recentemente esse com a Wood Factory, com a Vieira Designers e com a empresa Cobase, né, que nos forneceu produtos para as cachorrinhas, né, para a nossa viagem, legal. Né? E a gente tem entrado em contato, mas não com tanta ênfase, digamos, né? Mas nós estamos abertos, né, a uma negociação, né, para a gente conseguir realmente divulgar melhor, principalmente essa parte financeira. A gente se propõe até em fazer palestras em escolas, universidades, empresas, para quem estiver interessado. Pode entrar em contato pelo e-mail pernaspelomundo@gmail.com com a gente. A gente vai informando no nosso Instagram, normalmente de onde a gente estará passando. No Instagram eu digo que é mais rápido, porque às vezes, quando a gente posta o vídeo, a gente não está mais no local que a gente postou. A gente tem um vídeo por semana no nosso canal, todo domingo de manhã, né? Então, às vezes, se a gente for ficar pouco tempo num local, às vezes as pessoas entram em contato com a gente depois que vira o vídeo e a gente já não está mais no local, né? Então, nos seguir também no Instagram, que no Instagram a gente tem uma resposta mais rápida de onde a gente está, né? Legal. Para finalizar, uma grande lição de cada um nessas grandes aventuras que vocês fazem. Bom, uma grande lição que eu tenho foi do Caminho de Santiago, né? Eu acho que, não sei se existe outra pessoa que começou a fazer uma volta ao mundo e começou caminhando 800 quilômetros. Ou seja, começou pela parte mais difícil. Exatamente. Mas aí foi uma grande lição para mim, que é tu quebrar os teus objetivos dia a dia. Porque se tu pensar, eu vou caminhar 800 quilômetros, tu desiste na largada. Então, qual que é o aprendizado? De tu estabelecer submetas para os teus objetivos. Hoje eu vou caminhar 20 quilômetros. Eu comparo isso com a vida da gente, com os objetivos que a gente tem na vida. Hoje eu vou caminhar 20 quilômetros. Esqueço dos 800. E a minha meta hoje é chegar onde eu queria chegar, que era o próximo destino. A própria Bíblia fala isso, né? Isso. A cada dia, né, o seu... Então isso para mim foi uma grande lição, que é tu dar um passo, cada passo que a gente deu em direção a Santiago de Compostela, ele era importante para a gente conseguir chegar onde a gente queria chegar. Que legal. Então essa é a minha lição. E você, Karine? Para mim, eu acho que a maior lição foi perceber que a felicidade ela não está nos objetos, não está em nada que a gente possa comprar enquanto objeto. Oh, meu Deus, está aqui, isto aqui vai me fazer feliz. Não, está nas experiências. São as experiências que enriquecem a gente, que nos fazem felizes. Perfeito. Quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um programa maravilhoso, bem divertido. Tenho certeza que o nosso público amou. Fica o convite desde já para vocês voltarem daqui a um ano e 2 meses, né? Enfim, quando retornarem ao Rio Grande do Sul, para o nosso programa para contar as suas aventuras, ok? Tá. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui. Obrigado. A você, nosso telespectador, que nos acompanha todo domingo às 23h30, um programa inédito. E segunda-feira nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Vem conosco falar de negócios. Até o próximo programa.